Massas Fortaleza Express, muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus, bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde. Você vai ver nesta edição o caso do motorista de ônibus que morreu durante assalto no bairro Amazonino Mendes, na Zona Leste. Um homem e um adolescente são acusados pelo crime. Tiroteio na Praça 14 termina com a morte de um homem ainda não identificado. Imprudência termina em acidente na Avenida das Torres. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma grávida. O que está ocorrendo com os nossos igarapés? Espaços que antes eram utilizados para o lazer, agora estão poluídos. Marcha para Jesus reúne uma multidão encaminhada pelas ruas de Manaus. Os ensaios da dança nordestina Cangaceiros Independentes do bairro Aleixo para os festivais folclóricos. Domingo de muita adrenalina na Praia da Ponta Negra durante os Jogos Radicais da Amazônia. E a estreia com vitória do Nacional na Série D do Campeonato Brasileiro, o time vence o Náutico de Roraima e segue na liderança do grupo. Começa mais uma edição do Amazonas TV e você já sabe, notícia é aqui. E a gente já começa falando do caso do motorista de ônibus que morreu durante um assalto no bairro Amazonino Mendes, aqui na capital. Henrique de Souza Rabelo, de 18 anos, e um adolescente de 16 anos foram acusados pelo crime. Segundo a polícia, eles entraram na linha 447 no bairro Amazonino Mendes e durante o assalto atiraram no motorista Pedro Pinheiro da Silva. Pedro ainda foi levado ao hospital Platão Araújo, mas acabou não resistindo e morreu. O adolescente foi apreendido, mas depois liberado. E o outro acusado levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Nenhuma arma foi encontrada com os acusados. Trabalhadores que fazem um transporte para as empresas do Distrito Industrial fizeram uma paralisação nesta madrugada em vários pontos aqui de Manaus. Quem tem mais informações é a repórter Laura Lisa. Eles se reuniram na bola do Armando Mendes. Cerca de 600 motoristas paralisaram as atividades das 3 horas desta manhã até quase 8 horas. Eles pedem reajuste de 10% no salário e auxílio cestas básicas no valor de R$ 160. Salários diferenciados para mecânicos e lanterneiros. Reivindicações que já tinham sido acordadas em assembleia realizada no mês de março. Nós estamos há 2 meses negociando com o patronal, tentando negociar, né? Na realidade, o patrão não quis negociar com o trabalhador, porque foi aprovado em assembleia 10 de percentual no salário e mais um auxílio cesta básica de 160, que hoje é o nosso auxílio cesta básica, ela é 130. 40% da frota deixou de rodar nesta madrugada. Os locais escolhidos para a paralisação foram Rua da Raquete, no bairro Nova Floresta, Bola da Suframa e Bola do Armando Mendes. 200 a 300 ônibus foi paralisado hoje. A frota chega a mais aí, eu acho que de 1.000 a 1.500 ônibus. O trânsito ficou ainda mais complicado nas primeiras horas desta manhã em 4 pontos de Manaus, por causa da paralisação dos motoristas do transporte especial. De acordo com o sindicato da categoria, 80 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus foram prejudicados. Os trabalhadores chegaram atrasados ao trabalho por causa da paralisação. Mais de 76 mil candidatos fizeram as provas do concurso público para o Tribunal de Justiça do Amazonas neste domingo. E mais uma vez teve gente que chegou atrasada. Fila de carros na entrada e muito movimento de pessoas. Candidatos procurando a sala de provas. As provas começaram a ser realizadas neste domingo e devem ocorrer também nos dias 5 e 9 de junho, em Manaus e em 3 municípios do interior. Alana tenta uma vaga de assistente técnico judiciário. Busca estabilidade no emprego. Já fui estagiária no Tribunal de Justiça, estou de saída de lá e realmente eu gosto da área e quero entrar. É uma coisa assim que eu vejo para minha vida. Se não for nesse, eu vou tentar outro. Benazir Rodrigues quer uma vaga de auxiliar de saúde bucal e estudou muito para conseguir passar. Estudei bastante, faz 2 anos, preparatório,
e também estudei muito em casa. À 1h da tarde, os portões fecharam. Quem já estava lá dentro conseguiu fazer a prova. Mas a pontualidade é o primeiro item eliminatório em um concurso público. E um pequeno atraso é suficiente para perder a prova. Vim da Zona Leste pra cá, por causa de 2 minutos, o cara não vai deixar. Tentamos, né? Faltavam 20 minutos, mas que pena, é a próxima agora. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, empresa que organiza o concurso público, 15,78% das pessoas inscritas não compareceram aos locais de provas. São mais de 7 mil faltosos. Nesta terça-feira, o gabarito preliminar deve ser divulgado no site do Tribunal de Justiça do Amazonas. E agora nós vamos falar de esporte aqui no Amazonas TV, porque ontem teve jogo no Brasil, na reabertura do Maracanã. Quem vai conversar com a gente é Eduardo Monteiro de Paula. Boa tarde, Dudu. Tá, Lili, é sempre bom estar com você, viu? Quero logo lhe avisar. Eu queria fazer todo dia assim, mas tudo bem. Tá certo, mas conta pra gente, o que você achou desse jogo, Brasil e Inglaterra? Como torcedor, eu achei que o Brasil devia ganhar. Agora, como analista, você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a Alemanha está disputando a classificatória da Copa do Mundo desde novembro do ano passado. Então, vem jogando junto esse tempo todo. Outra coisa que é importante, que você pode ver aí. Hoje em dia, as arenas não têm mais características internas. Elas são igualzinhas a qualquer uma do mundo. A diferença é a parte externa. A parte interna é igualzinha. Se você mostrar o Mineirão, se você mostrar Fonte Boa, se você mostrar Fonte Nova, se você mostrar Maracanã, a parte interna é exatamente igual. Difere o que está do lado de fora. Então, talvez não seja mais aquele caldeirão que era antigamente. Considerando que a Inglaterra está bem e viraram o Brasil em 2014, não tenho a menor dúvida disso, é uma seleção que vem jogando junto, e o Brasil fez uma apanhada de jogadores que fizeram 2 treinos para jogar contra esse potencial adversário. O Brasil foi até muito bem, porque a derrota era quase que iminente. Eu diria que é o início de um trabalho que vai dar muita alegria pra gente. E o que você acha que faltou no time do Filipão para ganhar esse entrosamento. Jogo? Falta entrosamento. Tá juntos para jogarem mais, para trazer um resultado melhor. Então tá certo, Dudu. Obrigada, viu? Eu volto daqui a pouco? Volta. Então eu vou ficar por aqui. Volto já. Não perca ainda nesta edição tiroteio e morte na Praça 14 durante uma festa e um acidente de carro na Avenida das Torres deixa 3 pessoas feridas, entre elas uma grávida. O intervalo é rapidinho e eu espero você. Agora 12:09. A cheia dos rios continua causando muitos problemas a várias comunidades no nosso estado. 35 municípios estão em situação de emergência, incluindo Manaus. Mais de 140 mil pessoas já foram atingidas. Uma cidade completamente alagada. Anamã, a 129 quilômetros de Manaus, fica assim toda vez que o rio Solimões sobe. Casas inundadas. Nas ruas, as pessoas se transportam em canoas ou andam na água mesmo, sem medo de topar com um jacaré como este, capturado e morto em Barreirinha, no interior do Amazonas. Nesta época do ano, as comunidades ribeirinhas sofrem. As pessoas e crianças se divertem como podem. Aqui, o rio já alcançou a estrada que virou balneário, mas o contato constante com a água traz preocupações. Nós temos uma preocupação com a hepatite A, com a hepatite E, com as doenças diarreicas, sejam elas causadas por bactérias, por protozoários, né, a salmonelose, a shigellose e com a leptospirose. E a preocupação aumenta quando a população começa a conviver com a poluição visível. Olha só as condições dessa água. Vem do Rio Negro e já alagou a comunidade do Bariri, em Manaus. As marcas na parede mostram até onde a cheia chegou no ano passado. Foi a maior da história. Este ano, talvez o rio não suba tanto, mas já está prejudicando muita gente. Olha só a situação aqui do lugar onde eu estou. Aqui é a casa e também uma taberna, uma lojinha do seu José Maria. Seu José Maria, o senhor já está dentro da água e teve que subir o assoalho, o piso da casa não teve jeito? Não teve jeito não. Eu tive que subir porque, pelo que disseram, ela ia dar abaixo da de 2009, né? Mas só que a de 2009 eu tive que subir do mesmo jeito que eu subi agora.
porque senão as coisas vão tudo pro fundo. Nesta casa, a água já tomou conta. Algumas pontes tiveram que ser construídas e para a gente andar, a gente precisa se abaixar um pouco, porque alcançou aqui uma certa altura. Esse ambiente aqui onde nós estamos é a sala, mas olha só como é que tá. Tudo amontoado, pelo menos tentando salvar algumas coisas. Eu vou falar com o Santiago, que é ele que mora aqui nessa casa. Santiago, não teve jeito, você teve que subir algumas coisas, teve que construir pontes para poder andar em casa. Pois é, em compensação, a gente já gastou mais de R$300 com madeira, que essa madeira aqui ela não é uma madeira dada. Graças a Deus a gente teve condição de pelo menos fazer isso. Pior para quem não tem nenhuma condição financeira. Algumas pontes são construídas pelas autoridades, mas há muitas improvisadas pelos próprios moradores. Além do lixo, há sapo, caramujo e o que mais a água trouxer. A família que mora naquela casa tem dificuldade toda vez que o rio sobe, como a maioria dos moradores aqui. Mas este ano, para eles, está muito pior, porque a ponte que dá acesso, além de estar no fundo, quebrou. E agora eles estão praticamente isolados. A Vanessa está ali com o filho dela. Vanessa, o que você está querendo? Você está querendo comprar, mas não está conseguindo? Eles querem comprar um pacote de leite ali, não tem como, que a ponte está na água. A água já invadiu algumas moradias. Famílias tiveram que improvisar com tábuas para poder entrar em casa. É aqui a situação da dona Sônia. Dona Sônia, a senhora pode chegar aqui com a gente para a gente conversar? A senhora já mora aqui há quanto tempo? 29 anos. E sempre enfrentou essa situação? Não, em 94 ela subiu, né? Depois daí ela não subiu mais, quando foi 2009 ela subiu de novo. 2010 ela não subiu e 2011 também não. Agora 2012 ela teve muito cheia e 2013 eu pensei que ela não fosse chegar em cima do meu salário, mas está chegando. E chegou. E os móveis tiveram que ficar suspensos. O Rio Negro também alcançou esta rua no centro de Manaus. A água veio pelas galerias. A cheia de 2013 já está entre as 10 maiores da história. E hoje o CPRM fez um novo alerta de cheia aqui na capital. Rubens Medeiros. O nível do Rio Negro está em 29 metros e 28 centímetros, o 8º maior já registrado. A Defesa Civil do município já fez o levantamento. 14 bairros da capital são considerados áreas de risco. Em todo o Amazonas, 35 municípios já decretaram situação de emergência. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia e o Serviço Geológico do Brasil, as chuvas devem continuar até agosto, mas o nível do rio já deve começar a baixar nas próximas semanas. Ano passado, o Rio Negro atingiu sua cota histórica, 29 metros e 97 centímetros, número que não são esperados para este ano. Nas cheias, aqui, a 6ª maior, a 7ª maior cheia e a 8ª maior cheia tiveram uma permanência acima da cota de 29 metros, que é a cota de emergência, em torno de 50 dias. Hoje a cota está acima da cota de emergência, 29 metros, 12 dias. Fazendo essa matemática, faltariam aí, dentro dessa estatística, 38 dias de permanência da cota acima dos 38 dias, acima da cota de emergência, 29. Então, 38 dias. Ou seja, até a primeira quinzena de julho, a população estaria ainda recebendo essa influência da cota acima dos 29 metros. Rubens Medeiros para o Amazonas TV. E o fim de semana foi de muito calor em Manaus e muitas famílias aproveitaram para se refrescar em balneários espalhados aqui pela cidade. Nem mesmo o sol tímido espantou os banhistas. Com um calor intenso, muitas pessoas procuram os balneários. Os amazonenses gostam de uma água gelada. Dona Carla não tira os olhos da neta Sofia. Ela vem com frequência. Gosta principalmente das águas naturais da piscina. Porque o clima é muito quente, né? Aí tem que trazer as crianças para brincar. Muitas pessoas fazem igual ao Efferson. Trouxe a família toda para se divertir no balneário. E mesmo aqui é um lugar muito bom para a gente ir com a família. Tá eu, meu irmão, minha esposa, minha cunhada. Tem o feriado, tem domingo, a gente tá vindo para cá. A frente fria que se encontra no litoral do sudeste do país favorece a formação de áreas de instabilidade no sul e oeste da região norte. Podem ocorrer chuvas isoladas no sul do Pará, Amazonas e em Roraima. Nas demais áreas do mapa, o céu varia de claro a parcialmente nublado. Confira as temperaturas. Mínima de 22 em Boa Vista e em Rio Branco. Máxima de 32 em Manaus e de 33 em Porto Velho.
Começa hoje a 4ª Conferência de Povos e Comunidades Tradicionais do Amazonas. Ribeirinhos, produtores, pescadores e extrativistas vão estar reunidos para discutir políticas públicas ambientais. Neste corredor são apresentadas as 41 unidades de conservação do estado do Amazonas. Além de mapas, aqui estão informações básicas como população, área e potencial econômico. As instalações fazem parte da Feira de Produtos de Comunidades Tradicionais, onde são expostos o artesanato e também alimentos produzidos por essas comunidades. A feira vai até a próxima quinta-feira, dia 6 de junho, e faz parte das comemorações de 10 anos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O aniversário da Secretaria coincide propositalmente com o Dia Nacional do Meio Ambiente, dia 5 de junho. E além da feira, vão estar sendo realizadas também apresentações culturais e conferências. Hoje pela manhã foi aberta a 4ª Conferência dos Povos e Comunidades Tradicionais do Amazonas, com a participação do governador do estado, Omar Aziz. Omar Aziz fez um rápido balanço desses 10 anos de SDS. Para ele, é necessário investir um pouco mais na sustentabilidade, ou seja, na geração de renda para as comunidades do interior. André Fonseca para o Amazonas TV. A seguir, Marcha para Jesus reúne uma multidão no centro de Manaus. E o que está ocorrendo com os nossos igarapés? É o assunto de hoje no Fala Comunidade. E ainda nesta edição, a estreia com vitória do Nacional na Série D do Campeonato Brasileiro. Continue ligado que a gente volta já. Agora aqui em Manaus, 12h20. Um homem ainda não identificado morreu com um tiro na cabeça após um tiroteio no cruzamento das avenidas Airão e Afonso Pena, no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus. E 3 pessoas ficam feridas durante um acidente neste domingo na Avenida das Torres. Veja os detalhes no nosso Giro de Polícia. O acidente foi por volta das 8h30 da manhã na Avenida das Torres. De acordo com policiais militares, o veículo era conduzido com excesso de velocidade quando o motorista perdeu o controle, bateu contra a parede de uma casa e capotou. 3 pessoas que estavam no carro ficaram feridas, entre elas uma grávida de 18 anos. Elas foram socorridas por equipes do SAMU e conduzidas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. 2 passageiros foram atendidos e liberados. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a mulher identificada como Gerlane da Silva e Silva continua internada e seu estado permanece estável. Um homem não identificado morreu com um tiro na cabeça após um tiroteio no cruzamento das avenidas Airão e Afonso Pena, na Praça 14. O crime foi na madrugada deste domingo, em frente à Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Amazonas. O trecho da avenida estava interditado para a festa Bota Fora de Odontologia dos formandos da instituição. De acordo com a Polícia Militar, populares afirmaram que a vítima estava acompanhada de outro homem e havia assaltado clientes de uma lanchonete. Eles fugiram a pé pela Avenida Airão. Ao tentar assaltar um veículo, atiraram contra o motorista, mas logo depois foram alvejados por 2 motoqueiros. Um deles morreu com um tiro na cabeça e o outro conseguiu fugir. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está investigando o caso, que tem características de execução. Nessa Semana Mundial do Meio Ambiente, nós queremos fazer uma pergunta para você. O que aconteceu com os igarapés de Manaus? Há algumas décadas, eles eram usados como área de lazer para quem vivia aqui na capital. Mas o crescimento urbano engoliu as margens e hoje esses cursos d'água estão pedindo socorro. Rios de lixo, poluídos, ocupados por comunidades. Sem espaço para acomodar todos, a cidade cresceu sobre os igarapés. E o resultado é a degradação.
Uma transformação que demorou poucas décadas. Fotos do início do século XX mostram a ponte da Avenida 7 de Setembro, antes da ocupação. Ainda existiam praias. No bairro Adrianópolis, o Mindu canalizado oferecia lazer à população. A mata ciliar ainda era mantida na bacia do São Raimundo. E lá na Zona Norte, o Igarapé da Bolívia. Banhistas aproveitavam a praia há poucas décadas atrás. Havia um descaso, tanto do governo municipal como do governo estadual. E aí nós estamos falando de governo de Plínio, governo de Gilberto. E nós perdemos, então, a identidade. O Igarapé passou a ser moradia. E nesses anos 60, esse Igarapé desaparece do contexto da cidade de Manaus. As fotos mostram uma cidade de bem com os igarapés. Uma relação que mudou conforme Manaus foi crescendo. A partir dos anos 70, com o desenvolvimento da Zona Franca e a explosão demográfica, a cidade atropelou as margens e se estendeu para dentro da água. No século XXI, programas de saneamento buscam restabelecer a ordem na ocupação dessas áreas. Mas os igarapés de Manaus já não são os mesmos. Quintino Bucaiúva, a Lima Bacuri, os grandes barões da borracha tinham seus igarapés que os barcos ficavam à beira de suas casas. No mercado, por exemplo, aos domingos, era comum as famílias irem para as compras e tomavam o café da manhã. E nós perdemos tudo isso. A Manaus moderna não tem nada de moderna. Aquilo é a frente da cidade, é a orla da cidade. E já nos anos 80, 90, tivemos o Prosamin. E aí sim, perdemos definitivamente os principais igarapés da cidade de Manaus. Ganhou o social. O Prosamin trouxe o social. Eu sou da opinião, como historiador, que essas pessoas deveriam ser alocadas em outro espaço, nunca ali. E que o igarapé podia ser saneado. A França saneou o Sena. Por que não sanear os nossos igarapés e as nossas pontes continuar como cartão postal? E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a secretária municipal de Meio Ambiente, Kátia Schweikart, perdão. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que não existem águas municipais, mas as águas que vocês têm controle, no caso, seria só a nascente do Mindu, não é isso? Então, boa tarde, Liliane, boa tarde a todos os telespectadores da Rede Amazônica. É sempre um prazer para a SEMAS estar podendo vir aqui nesse espaço, estar explicando para a população quais são todas as implicações dos nossos comportamentos em relação à questão ambiental do município, né? A questão das águas, ela preocupa todo mundo. Muitas pessoas vêm à SEMAS pedindo orientação ou providências em relação aos nossos igarapés, mas a gente sempre gosta de explicar que não existem águas municipais, porque as águas todas que cortam o município de Manaus, elas passam daqui para outros municípios. Isso faz com que a gestão dessas águas, ela aconteça em termos ambientais no Instituto de Proteção Ambiental do Estado, que é o IPAAM. Mas nós, da SEMAS, né, somos responsáveis por algumas nascentes de importantes igarapés, como, por exemplo, do Igarapé do Mindu. O Igarapé do Mindu é um dos principais igarapés da cidade. Ele tem 22 quilômetros de extensão, corta mais de 10 bairros. Muitas pessoas conhecem o Parque do Mindu, mas poucas pessoas sabem que a gente tem um outro parque, que se chama Parque Nascentes do Mindu, que fica na Cidade de Deus, que é quem protege as nascentes desse importante igarapé. Lá dentro desse parque, é um parque de 16 hectares, tem uma grande população no entorno, né? E esse parque protege 3 nascentes desse igarapé. O que a gente observou também na reportagem é que essa questão, né, da degradação dos nossos igarapés é uma questão de educação. Né? O que tem sido feito para a gente tentar reverter nesse quadro educacional? Pois é, essa semana, que é a Semana do Meio Ambiente, a gente está muito envolvido com uma série de discussões em relação à conscientização da população. Meu colega secretário Paulo Farias, da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, ele sempre tem dito, secretária, a questão definitivamente não é de educação ambiental, é de educação e ponto. A gente precisa estabelecer com a população um pacto
para mudar a cara dessa cidade. O que envolve esse pacto? Eu acho que é as pessoas se comprometerem a não jogar lixo nos horários errados e nem nos locais errados, aguardar o momento certo da coleta. As pessoas precisam se envolver mais com a separação desse lixo. Não há aterro na cidade que a gente venha construir que suporte o volume de lixo que a gente joga para os aterros. Fora isso, todo mundo está muito mal acostumado a jogar um papelzinho aqui e ali, dizer, não, o gari vai limpar, se eu não fizer isso, o gari não tem trabalho. E poucas pessoas sabem que tudo que a gente joga no chão, na rua, fora do local adequado, fora das lixeiras e fora dos horários de coleta, as nossas chuvas, que não são poucas, carregam tudo para os igarapés. Então hoje... Entope os bueiros, os igarapés ficam do jeito que a gente viu na reportagem, né? E isso não depende do poder público, depende de um compromisso da população em não fazer. E a gente está muito empenhado em contar com essa parceria da população. A gente observa que as ações, elas são feitas, as crianças desde pequenas, nas escolas, mas se elas não veem esse exemplo em casa, perde a continuidade, é isso? Exatamente. Hoje a gente estava agora na Assembleia Legislativa, no lançamento da Semana do Meio Ambiente, e os Garis da Alegria fizeram uma apresentação linda, mostrando exatamente isso. Quando são crianças, a escola trabalha, a criança aprende, parece que o adulto esquece. E depois ele larga para lá e acha que ele vai, como se aquilo não fizesse parte da sua vida. Como se jogar o lixo no lugar inadequado, alguém, isso não vai fazer. Eu sozinho não vou causar esse mal todo. Se cada um não, a partir de hoje, se comprometer a mudar de comportamento, a gente vai ter esse quadro cada vez mais agravado. A tendência é que os igarapés de Manaus venham a desaparecer. E o convite é esse, né? Aproveitando a semana, que cada um se comprometa e faça a sua parte, é isso? Exatamente. Essa semana, inclusive, a nossa secretaria está coordenando a Conferência Municipal de Meio Ambiente. Ela começa na quarta-feira, lá na Universidade Federal do Amazonas, vai acontecer entre os dias 5 e 7 de junho agora, e o tema é esse, resíduos sólidos. A questão, nós chegamos no limite em relação à questão do lixo. Ou todos nós nos envolvemos para tentar solucionar esse problema, ou a gente vai chegar rapidamente numa situação insustentável. Tá certo, secretário. O convite foi feito, então. Vamos dar um basta. Muito Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. A Marcha para Jesus é um evento internacional que ocorre todos os anos em várias cidades do mundo. O evento é promovido pela Ordem dos Ministros Evangélicos em parceria com as demais igrejas do estado. Aqui em Manaus, a Marcha para Jesus reuniu uma multidão de pessoas durante uma caminhada pelas ruas no último sábado. A concentração foi na Rua Silva Ramos, no centro de Manaus. Com camisas personalizadas e muita alegria, a multidão seguiu caminhando e louvando a Deus. Em seguida, caminharam pela Avenida Djalma Batista, onde tomaram os dois lados da pista. O trânsito ficou parado em alguns trechos. Crianças, jovens e adultos unidos pela fé. Os jovens também aproveitaram para registrar a participação deles no evento. Porque o pessoal pensa que ser evangélico é só estar dentro de casa e dentro da igreja. Mas não é exatamente isso. A gente vai adorar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor. Ao final, seguiram até o Sambódromo, onde foi dada continuidade ao evento com shows de louvores. Com o mês junino chegando, já tem muitas associações de danças típicas se organizando para os festivais folclóricos aqui da capital. Um deles é o grupo de dança nordestina Cangaceiros Independentes do bairro Aleixo. Nossa equipe foi conferir um dos ensaios na noite de sábado. No lugar do sertão nordestino, a Rua Castro Alves, no bairro Aleixo. Isso mesmo, o encontro, ou melhor, o ensaio é no meio da rua. E lá vem eles. Simbora, meu rei! Eita, bicho, que negócio tá gostoso, danado! São os cangaceiros, vão lutar por mais um título nas competições folclóricas desta época do ano. Seu Antônio capricha na sanfona e os brincantes seguem firmes no passo rápido do chachado. O
O grupo Cangaceiros Independentes quer quebrar um jejum de 3 anos e voltar a levar o título do Festival Folclórico do Amazonas, que é realizado em julho, no Centro Cultural Povos da Amazônia. E os nossos brincantes, os familiares, todo mundo está no intuito aí que é de buscar, que é a vitória. O ponto alto dos ensaios é chamado Cauã, a briga de terçado. Eles ensaiam aos sábados, aos domingos e também nos feriados. Só que para ficar tudo sincronizado, principalmente nas partes coreografadas como essa aqui, é preciso ensaiar todos os dias. É muita dedicação. Bem sabe disso Francisco Lima. Mora em Santa Etelvina, do outro lado da cidade, mas não perde um ensaio. Venho de onde? Sai cedo de casa, só para honrar a camisa. Gosto muito de dançar cangaço. Desde pequeno que eu danço a dança, acho muito legal. Tem que se dedicar, vir em todos os ensaios, todos os sábados e domingos. Eles competem com mais 5 grupos de cangaço. Levam 60 brincantes para as apresentações. E até o dia da competição chegar, muitos ensaios ainda vão rolar. Daqui a pouco, domingo de muita adrenalina na Praia da Ponta Negra durante os Jogos Radicais da Amazônia e as emoções do jogo de estreia do Nacional na Série D do Brasileirão. O time venceu o Náutico de Roraima e já está na liderança do grupo. Os detalhes depois do intervalo. Agora, 12h36, a gente volta já. Segunda-feira o Video Show abre os trabalhos com um programa especial para você. Começa o novelão compacto Cordel Encantado. E Rodrigo Lombardi é o nosso convidado aqui no... E nós estamos de volta para falar de esporte aqui no Amazonas TV com Eduardo Monteiro de Paula, agora para trazer as notícias locais do esporte. O fim de semana foi bastante movimentado, né, Dudu? Até o prefeito saltou de paraquedas. Ele caiu de paraquedas na cidade, literalmente. Brincadeira à parte. Mas também teve vôlei, futebol, futsal, futebol americano. Vamos dar uma olhada. O primeiro tempo do jogo entre Sociedade Futebol Clube e AGS Futsal foi marcado pela tática de defesa e faltas cometidas entre os jogadores. Rivalidade não podia faltar, já que nessa fase do campeonato, o clube que perder está fora da competição. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o jogador Valdinei Santos, do AGS, perdeu o pênalti. Aos 18 minutos do segundo tempo, Pedro Paulo marcou o primeiro gol para o Sociedade Futebol Clube. O gol que precisava para a equipe ganhar confiança. O time marcou mais 4 gols, que garantiram a vaga para a próxima etapa da Copa TV Amazonas de futsal. O destaque do jogo foi o jogador Leandro Elias, com 2 gols na partida. Graças a Deus enfrentamos um adversário difícil, dentro de casa, e conseguimos sair com a vitória, uma bela vitória. Agora continuar treinando, que está funilando, só vai sobrando pedreira, e quem quer ser campeão não escolhe. E o domingo, Dudu, foi de decisão no vôlei no ginásio René Monteiro, aqui em Manaus. Amazonas e Pará disputaram o título de campeão da Supercopa da etapa amazônica. Antes do jogo, uma presença ilustre nas arquibancadas. A ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Fofão, compareceu para assistir a partida final e recebeu o carinho dos fãs manauaras, que tiraram fotos e pediram autógrafos. Primeira vez que eu venho para Manaus e as pessoas acompanham o meu trabalho, sabem quem eu sou, então é bem gostoso saber que mesmo estando distante, mesmo estando longe, as pessoas gostam, acompanham. Então foi muito bem recebida aqui, estou muito feliz. Tietagens à parte, as equipes do Manaus Esporte Clube e do SMAC do estado do Pará entraram em quadra para decidir a Supercopa de Vôlei etapa Amazônia. A partida começou e os manauaras logo abriram uma boa vantagem de 4 pontos no placar. Perto do final da primeira etapa, os paraenses ainda tentaram uma reação e encostaram no placar. Mas eles não foram muito longe. O Manaus Esporte Clube fechou o set inicial ao fazer 27-25.
E parece que o ESMAC sentiu a derrota. No segundo set, o domínio foi total da equipe amazonense, que marcava um ponto atrás do outro. O que resultou num placar elástico para o Manaus no final do segundo set, 25-15. Um jogo de muitas emoções, que terminou com a vitória do Paraense no tie-break, por 3-2. O campeão vai disputar a fase final contra os vencedores das etapas Cerrado, Mata Atlântica, Litoral, Dunas e Pampas, que ocorre do dia 18 a 23 de junho, na capital federal, Brasília. Lili, e o Amazonas acabou perdendo para conseguir a vaga. Paciência, é isso mesmo. Um jogo muito disputado. No futebol, o Nacional derrotou o Náutico e Roraima pela estreia da Série D do Brasileiro. O jogo foi na tarde de sábado em Boa Vista, na capital de Roraima. Foi um jogo difícil, com o campo molhado e castigado pela forte chuva que caiu em Boa Vista. O Nacional dominou até a metade do primeiro tempo. Depois o Náutico de Roraima reagiu. O primeiro gol veio só aos 35 minutos do primeiro tempo. Danilo Rios rolou para o zagueiro Rafael Morisco chutar forte e rasteiro no canto esquerdo do goleiro Brum. Gol para o Nacional. Mas a alegria nacionalina acabou no finalzinho do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Heitor sofreu falta de Márcio Abraão. Pênalti para o Náutico. Eduardo foi para a cobrança e bateu firme no canto direito do goleiro Jairo para marcar o gol. Foi o empate do time de Roraima. Mesmo com um jogador expulso, o Nacional desempatou o jogo aos 23 minutos do segundo tempo. Danilo Rios recebeu a bola, cortou o marcador e chutou cruzado para o gol. O Nacional vai enfrentar o Plácido de Castro aqui em Manaus no próximo sábado. E o domingo, Dudu, foi de muita ação e adrenalina lá na Praia da Ponta Negra. Aqui em Manaus, durante os Jogos Radicais da Amazônia, teve esporte na água, na terra e até uma surpresa que veio do ar, lá na Praia da Ponta Negra. Dudu? Grande. Para começar bem na fita, nada melhor do que o slackline. Sim, eles invadiram a nossa praia. Mistura sua laia, ou foge da raia. Sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. Primeira vez que a gente consegue um campeonato no Amazonas e talvez seja o primeiro campeonato da região norte, né? Então a gente espera poder dar continuidade a esses eventos. O domingo foi voltado para os esportes radicais. As águas do Rio Negro não ficaram de fora. Do stand-up paddle para o skate. Os esportes das pranchas chamaram a atenção do público. Não escapou nada da lente dos curiosos. Para os amantes da velocidade não ficarem com inveja, que tal um passeio de mountain bike? Ou então a ousadia do Le Parkour? Uma das principais atrações dos Jogos Radicais veio do céu. Nada mais natural do que o paraquedismo fazer parte do evento. Não tão natural assim o prefeito de Manaus, Arthur Neto, aterrissar no meio da praia da Ponta Negra. Volta aí! Vamos contar essa história direito. Como é que foi, Arthur? Da próxima vez eu vou abrir o olho na hora de saltar. Não deu pra abrir, não? Não deu, não. Eu vi que eu ia soltar ali. É uma coisa nova, né? Pois é. Agora vocês vão ver o que o prefeito não viu. Vamos só conferir as condições primeiro. Avião a 12 mil pés, ok. Paraquedas reservas, ok. Coragem para saltar, ok. Então fecha o olho e se joga, prefeito. Um voo tranquilo, um céu azul bonito e uma das paisagens mais belas do planeta. Os Jogos Radicais da Amazônia foram um sucesso. Hoje o prefeito Arthur Neto volta ao batente. E a pergunta que não quer calar é... Arthur, o que é mais difícil, comandar a cidade de Manaus ou ter coragem para pular? Não, comandar a cidade de Manaus. Comandar... Time
Foi de muita ação mesmo, né, Dudu? Que maravilha, Lili. Bom, o prefeito Arthur sempre foi atleta a vida inteira, né? É faixa preta de jiu-jitsu, mas praticou vários esportes e é mais um na carreira, na vida dele. Eu acho que ele dá uma demonstração espetacular de participação. Eu acho que quando a autoridade entra para participar, ela está dizendo à população, venham comigo. Eu confio, você tem que confiar também. Eu acho que é uma atitude fantástica. O prefeito Arthur Neto está demonstrando o amor que ele tem pelo esporte, pela nossa cidade, uma demonstração magnífica dessa e um evento desse porte, Lili, onde você teve todas as alternativas possíveis de esporte para praticar na Ponta Negra. É aproveitar a chance e ir lá. Deixa eu só lembrar você uma coisa. Daqui a pouquinho o Globo Esporte, hoje, ele vai estar apresentando a chegada do Neymar lá na Espanha. Por isso vamos ter o bloco local. Tá certo então, Dudu. Obrigada, mas fica aqui conosco. Vamos assistir essa reportagem agora. Neste domingo, os manauaras se divertiram com o espetáculo do comediante Rodrigo Santana, principal atração do programa Zorra Total. 7 personagens se revezando no palco. O público manauara que é fã do humorista Rodrigo Santana pôde se divertir na noite deste domingo com o espetáculo Comício Gargalhada, que foi apresentado na capital do Amazonas. Só quero que Deus ilumina cada canto dos teus caminhos. Queria te dar em dobro tudo que você me deu. Pouco antes do show, o comediante conversou com nossa equipe sobre como foi voltar mais uma vez a Manaus. As pessoas riem bastante, se divertem. Eu acho que o mote do espetáculo é alcançado, que é o humor. Então, se Deus quiser, ano que vem estou eu de volta aqui. Para o palco, o Rodrigo levou personagens conhecidos do programa Zorra Total da TV Globo. Que o santo dorme. Eu fui pra Macumba, que lá não tem santo que dorme. Que escolha com aquelas batucadas, daquelas músicas dele, daquelas danças dele. Mas quem convence você vê que escolha com as danças dele, quando tu vê, quem dança é teu pedido. Todos os personagens que estão na TV, sem dúvida, tem um apelo mais carinhoso do público que as pessoas já conhecem. Então, sempre que a Valéria vem, ou a Adelaide, ou o próprio Edmilson, as pessoas recebem de uma maneira muito esfuziante, bastante alegre. Esta foi a terceira vez que o Comício Gargalhada foi apresentado na capital do Amazonas. Mais uma prova do sucesso do espetáculo. Eu só não tenho amnésia. Nós ficamos por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. Amazonas TV. Oferecimento